Hoje aproveitar o espaço do SAS, que é os seminários da pós-graduação, e apresentar a experiência que tivemos na Universidade do Minho, em Portugal, né? Tanto o Calil quanto eu. E, bem, e nesse espaço em particular, nós solicitamos o sistema da UFES, de rádio e TV, para fazer uma gravação e depois, posteriormente, deixar no canal que a UFES tem no YouTube, né? Como se trata de uma experiência, né, envolvendo dois professores, né, mais recentemente, além de nós dois, outros professores também têm uma relação com a Universidade do Minho, né, que são o professor Edward, que atualmente está lá agora, nesse momento, né, e posteriormente, né, há uma boa possibilidade do professor Carlos Stombello também viajar lá para Portugal, né, no âmbito dessa cooperação, né? Então, se trata de uma cooperação importante, né, para a gente, né? A cooperação acadêmica algo muito importante, né, no nosso meio, né? Isso né, pode gerar oportunidades para os alunos, né, para professores, né, como tem acontecido agora, né? E nessa espécie de prestação de contas, né, que nós estamos fazendo e colocando para o departamento, né, nós pensamos em também disponibilizar essa apresentação para os nossos colegas lá em Portugal, né? Então, por conta disso, dessa vez está sendo filmado, né? Então, o roteiro aqui vai ser o seguinte: a gente vai comentar um pouco, né, basicamente, a respeito da instituição, de oportunidades, né, e depois vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que cada um fez, né? Nós somos contemporâneos lá também, né? Nós ficamos durante o mesmo período, né? Houve sobreposição, né? Não exatamente, né? Eu fiquei lá, fui mais recente, Calil foi um pouco antes de mim, né? Calil foi 6 meses antes e voltou também 6 meses depois, né? Tanto eu quanto ele tivemos uma experiência de 1 ano, né? Mas nós somos contemporâneos, né? Durante o tempo que estivemos por lá, né? Por isso, aproveitando aqui o mesmo espaço, a gente está fazendo essa apresentação, né, juntos. Com relação, se você quiser interromper, Calil, né, você fica à vontade. Então, com relação à instituição, né, sobre a Universidade do Minho. Essa universidade, ela é uma universidade bem recente, né, foi fundada em 73, tá? Fica bem ao norte, né, de Portugal, né, já próximo à fronteira, com a fronteira norte com a Espanha, tá? E a universidade tem 2 campos, um localizado na cidade de Braga, é o chamado campus de Gualtar, e o outro em Azurém, o campus de Azurém, que fica na cidade de Guimarães. As duas cidades são bem próximas, elas estão distantes cerca de 20 quilômetros, né? Então, tem gente que mora numa cidade e estuda na outra, ou mora numa cidade e trabalha na outra, tá? E elas ficam nessa região chamada região do Minho, tá? Sobre as cidades, né, sobre a experiência que nós tivemos, assim, mais uma experiência mais abrangente, né, não só ligada à área técnica, né, a experiência foi muito interessante. As cidades, tanto uma quanto outra, tanto a cidade de Braga quanto a cidade de Guimarães, elas têm uma história muito rica, né? Braga foi fundada no início do milênio, em 16, se eu não me engano, 16 a.C., né? Pelo imperador César Augusto. O antigo nome chamava-se Brácara Augusta, né? Em função do processo de colonização, né, e ocupação da península, né? Aqui nessa imagem estão as ruínas de um anfiteatro romano, bem no centro da cidade mesmo, né? E essa área coberta aqui são umas termas, né?
o que restou dessas termas, né, que hoje está parcialmente destruída, né. A cidade de Guimarães também tem uma história muito rica, né. Ela foi a cidade onde o Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, sediou o seu reinado, né. Então, Portugal, né, como nação, né, começa na cidade de Guimarães, né, isso já bem depois, né, no período medieval, se eu não me engano, no século XII. Né. Aqui estão algumas imagens da Universidade do Minho, tá, em partes diferentes, tá, ambas na cidade de Braga. Tá. Nessa primeira imagem, né, tem uma paisagem de um jardim chamado Jardim de Santa Bárbara, que é aberto à visitação pública, e lá no fim está um prédio medieval onde fica alguns setores da Universidade do Minho, né, e os arcos de uma antiga muralha, né, da cidade de Braga, né, do período medieval, né. Para vocês terem uma noção aí da importância da universidade, né, o papel da universidade e a importância dela, né, com a cidade. Eu participei uma vez de um evento aí nesse prédio e era uma defesa de doutorado. E um dos membros do júri comentou que a bula papal de reconhecimento do Reino de Portugal, né, da fundação do Reino de Portugal, é guardada na Universidade do Minho, nesse prédio, né. O que mostra, né, obviamente, né, a importância da universidade. E apesar de ser uma universidade bem recente, né, nova, né, mais ou menos do mesmo período da UFES. Né, a UFES é de 69, a UMINHO de 73. Né. E aqui está uma vista aérea do campus de Igualtar, que foi onde eu e Calil, né, trabalhamos. Né. Nós ficamos num prédio, aqui não dá para ver muito bem, o prédio fica bem por aqui. Né. E essa aqui é uma panorâmica dos institutos e escolas, né, que estão associados ao campus de Igualtar. Tá. Para os alunos, eu acho que vocês procurarem ver essa palestra, absorver o que nós estamos comentando sobre essa experiência, pode ser bem interessante, porque eu acho que futuramente, né, ao acabar o mestrado, né, vocês podem explorar novas oportunidades, né, a nível de doutorado, lá na Universidade do Minho. Há muitos pontos positivos. Se trata de uma universidade muito boa, né, comparativamente aos padrões nacionais, ela é equivalente à Federal de Minas Gerais. Né? Então, é uma boa universidade. As escolas de engenharia da Universidade do Minho, né, são muito bem avaliadas também. Então, é uma boa oportunidade de enriquecimento, né, profissional, né, e um enriquecimento também pessoal, né, por várias outras razões. Então, eu acho que na universidade a gente cria essas oportunidades. E para vocês, né, isso pode ser algo a ser levado em consideração mais na frente. Para pedir o afastamento, eu fiz um levantamento, né, a gente escreve um relatório, né, para pedir o afastamento. A gente escreve um relatório, né, pede autorização ao Conselho de Departamento. Né, esse nosso relatório é avaliado esse nosso pedido é avaliado internamente, né, e a gente apresenta razões, né, para solicitar o afastamento. Né. Então, durante o tempo em que eu precisei elaborar esse documento, eu fiz uma consulta, né, nos rankings internacionais, né, sobre universidades, né, e coloquei esses dados, né, no relatório. Tá, e, baseado nesse levantamento, né, a Universidade do Minho ela é muito bem avaliada. Né, tanto entre as universidades, né,
Esse aqui já foram dados recentes, de 4 semanas atrás. Né? Tanto a nível mundial, né, ela tem uma boa posição, tá? Quanto também num outro ranking que foca apenas nas universidades jovens. Né? As universidades jovens, eu acho que são as que têm menos de 50 anos, se eu não me engano. Tá? As escolas de engenharia também. Né? Então, para vocês, alunos, né, eu acho que isso é um dado bem interessante também de ser levado em consideração. Tá? E essa universidade está entre as 5 melhores, né, de Portugal. Tá? Além da Universidade do Minho, Portugal também tem várias outras boas universidades, né, e a Minho está entre as 5 melhores. Tá? Eu acho que ela ocupa entre a 4ª e a 5ª posição. Né? Isso muda um pouco a cada ano também. Bem, aí, fechando agora um pouco essa descrição, para fechar essa descrição mais ampla aí sobre a cidade e a universidade, tá? Eu fiquei, né, numa espécie de grupo de pesquisa, né, lá é um laboratório, tá? O equivalente a um grupo de pesquisa aqui na nossa universidade. Tá? O laboratório onde eu trabalhei, né, chamava-se S-Lab, que é coordenado pelo professor Paulo Novaes, ele é o líder desse grupo de pesquisa, né, desse laboratório, e foi também o meu preceptor, né, foi quem me recebeu, né, e é o coordenador, o líder do IS Lab, né, que é uma espécie de grupo de pesquisa, né, nos parâmetros de comparação com o que nós temos aqui. Tá? Aqui é uma foto de alguns dos integrantes, né, professores, né, e alunos de doutorado, né, que frequentavam o IS Lab. Tá? Sim, um outro dado importante, né, esse grupo, né, aliás, o grupo e o centro onde o grupo está subordinado, né, é extremamente produtivo. Tá? Esses dados aqui são bem recentes. Né? Eu tinha feito uma atualização nova, né? Caiu nesses dias, antes de ontem, eu acho. Né? Fez uma revisão desse material que havia apresentado e já tinha mais publicações. Né? Eles são extremamente produtivos. Né? O centro algoritmo, né, eu enxergo, mas parece que não é bem assim, mas onde fica um programa de doutoramento. Né? Lá chama-se doutoramento, o doutorado aqui. Né? Então, o programa de doutorado, né, é subordinado a um centro. Né? Nesse caso, o programa de doutoramento em informática é subordinado ao algoritmo. Né? Enquanto que aqui nós temos um programa de mestrado, né, e o nosso curso de mestrado está no ProCC. Tá? Lá o doutoramento, né, fica no centro algoritmo. Né? O mestrado ele é subordinado ao departamento, né, que é como aqui também. Né? O departamento é quem está encarregado da graduação, né, lá chama-se licenciatura, tá? E a graduação e o mestrado são integrados. Tá? Como Portugal é um país da Comunidade Europeia, né, ela adere ao Tratado de Bolonha e os currículos são unificados, então isso favorece bastante o intercâmbio de alunos. Então, os alunos podem passar fazer um semestre fora, né, em outro país, tá, e aproveitar sem muita burocracia as disciplinas que ele vem a cursar em uma outra instituição. Né. Como os currículos são unificados, tá, isso facilita bastante essa mobilidade acadêmica. Né. Facilita também até mesmo o emprego. Né. Então, as pessoas formadas em Portugal, o diploma emitido pelas universidades portuguesas são reconhecidos sem restrição em outros países da comunidade europeia. Né. Isso é uma coisa muito, muito vantajosa, assim, do meu ponto de vista, né, para o país. Né. Ser membro dessa comunidade é uma coisa muito importante. Aqui eu vou comentar assim rapidamente, né, sobre a pesquisa, né, que eu me envolvi, né, lá. Né.
Então, eu trabalhei, né, com um objeto de estudo que era bem ligado ao que eu já fazia aqui também, né, que é a área de reconhecimento de padrões, tá, ou machine learning, tá, né. Então, eu elaborei uma proposta, né, ao chegar lá eu apresentei um seminário sobre essa proposta e houve uma discussão, né, com os professores que me receberam, né, e depois a minha proposta foi um pouco modificada, né, eu não fiz exatamente o que eu havia pensado em fazer, né, tá, então eu imaginava que eu faria um trabalho ligado à compressão de modelos, tá, é uma coisa talvez mais palpável para a nossa realidade, até mesmo por conta de limitações financeiras. Tá? A gente poder trabalhar com esses modelos de aprendizado de máquina, né, isso pode ter uma resposta melhor se a gente conseguir embutir esses modelos em máquinas, em hardware barato. Tá? Então, foi pensando nisso que eu havia feito a minha proposta para conseguir o afastamento. Né? Mas chegando lá, né, houve uma discussão, né, e a gente identificou um outro objeto de estudo que seria a aplicação desses modelos em reconhecimento de imagens médicas, né, imagens sobretudo de ressonância magnética, né. Tá? E eu vou comentar um pouquinho aí sobre o que foi feito, né, nessa experiência. Tá? Aqui tem um exemplo, para vocês terem uma ideia, tá, de coisas que dá para ser trabalhado mesmo a nível de disciplina. Né? Eu trabalhei mesmo agora, recentemente, né, na disciplina que eu estou ministrando no mestrado. Tá? Então, para vocês terem, como nem todo mundo é da área de aprendizado de máquina, né? Então, vejam, tem uma base, né, bastante conhecida, cujo o desafio é fazer uma classificação entre imagens de cães e de gatos. Tá? E aqui tem um exemplo de imagens, né, dessa base de dados. Tá? Certo? Então, se você apresenta, né, para uma dessas imagens, uma foto, né, para esse modelo, né, que a gente chama de modelo, é uma rede neural, né, tipicamente. Tá? Então, ela vai processar aquelas imagens e gerar como output algum resultado que é uma classificação. Então, ela vai dizer, aqui eu localizo que existe uma imagem de um cão, né, ou uma imagem de um gato. Tá? Quando você fornece dados dessa natureza, assim, né, parece óbvio, né, e parece bem fácil mesmo realizar essa tomada de decisão. Né? Tá? Mas nem tudo é assim, olha, veja só. Veja, aqui tem um exemplo, né, de uma imagem. Tá? E essa imagem é classificada corretamente. Veja, eu acho espantoso assim, o nível onde nós estamos chegando, né, hoje em dia. Tá? Com esses novos modelos, né, de aprendizado de máquina que surgiram, né, e que estão se popularizando, sobretudo a partir de 2012. Tá? Então, a capacidade que eles têm, né, de fazer uma tomada de decisão correta é surpreendente. Né? Então, tem padrões que são difíceis, não são mais padrões de laboratório, com condição de iluminação controlada, né? São coisas realmente quase a nível de tomada de decisão de um ser humano. Né? Não chega a esse ponto, ainda está um pouco longe, vai demorar, acredito que vai demorar um certo tempo ainda. Né? A gente vai amadurecer, né? A ciência vai amadurecer, mas está chegando próximo disso. Tá? E a máquina toma decisões corretas, né? Mesmo quando o padrão é um padrão difícil. Tá? Difícil, sobretudo, para a realidade que nós conhecíamos antes de 2012. Tá? 2012, a meu ver, foi um ano muito importante, né, nessa área, né, nessa ciência, né, do machine learning. Tá? Os métodos que existem, os métodos que nós estamos usando hoje, eles foram propostos há muito tempo. Por exemplo, essas redes, né, essa rede em particular que faz essa tomada de decisão, a ideia geral dela, não a nível de detalhe, né, mas a ideia é antiga, do final dos anos 80. Né? Mas no final dos anos 80, nos anos 90, não existia um cenário ainda que favorecesse a utilização, né, dessa ideia.
né, e materializasse, né, tal como existiu no final dos anos 2010. Né. Aí, a partir de 2010, né, a gente passou a dispor de hardware, né, hardware paralelo, né, isso é um diferencial muito grande. Né. Essas máquinas, elas passam por um processo de treinamento, né, de aprendizado e atualmente, né, isso se faz em hardware paralelo, né, são placas gráficas, né, com poder de processamento paralelo muito grande. E software também, né, o software, os frameworks para a construção desses modelos, né, só passaram a se popularizar a partir de agora, de 2010 em diante, né, um pouco depois de 2010. Então, esses modelos de tomada de decisão sofisticados, bem interessantes, né, é só encontrar esse ambiente favorável, né, num contexto mais recente. Tá? E aqui tem outros exemplos, né, tirados de um material que é conhecido, né, de como o grau de sofisticação que nós estamos chegando nos dias de hoje. Tá? Então, aqui tem algumas imagens, né, e embaixo a rotulação, tá, utilizando uma linguagem, nesse caso em inglês, do que a máquina interpreta. Tá? Então, não se trata mais de dizer esses outros problemas, né, por exemplo, isso aqui, tá, é um problema de aula, de sala de aula, tá? Mas o estado da arte está mais além, né? Então, não se trata mais de dizer se ali existe um gato ou existe um cachorro dentro daquela cena, né? Mas dizer, na forma de um texto, escrito em uma linguagem natural, tá? E uma apresentação de contexto, né? Como é o caso aqui, ó, um gato, né, está sentado num ramo de uma árvore, né? Duas girafas, né, em um campo de grama, né? O ursinho Ted sentado numa grama, né, num gramado. Tá? Então, esse é o nível onde nós estamos, né? Esse é o estado da arte, onde são as máquinas que nós estamos desenvolvendo nos dias de hoje. Tá? Então, quando cheguei lá em Portugal, a ideia, né, e eles trabalham de fato com isso, né, eles estão de fato, né, trabalhando nessa fronteira. Tá? Aqui a gente pena bastante, né? Nós corremos muito atrás de estar acompanhando a ciência, tá? Mas não é possível a gente mascarar a realidade, né? A gente está indo, é difícil, né, acompanhar e ter e está se mantendo na fronteira do conhecimento, né? Lá eles estão mais bem situados do que a gente, tá? Então, quando nessa reunião, né, no mês de setembro do ano passado, né, o tema que me foi sugerido foi trabalhar com interpretabilidade de modelo, tá? Então, conhecendo, né, assim, foi feito esse contexto, tá? Uma vez que a gente agora sabe, né, do que se trata, um modelo, sabe do impacto e do potencial que ele tem, tá? O desafio, né, que a comunidade está encarando, né, é a interpretabilidade, né? O que é a interpretabilidade? É saber colher elementos que respondam o porquê de uma tomada de decisão, tá? Então, veja só, nessas imagens aqui, são imagens de raio-x de tórax, tá, de 3 pacientes, tá, de uma base também, uma base que é disponível, essa base é gratuita também. Uma outra coisa que favorece muito o desenvolvimento dessa área é a disponibilização de bases de dados, né? Boa parte das bases de dados, né, elas existem, são gratuitas, os modelos também, tá? Então, isso está ajudando muito essa área a se desenvolver, né? Então, essa é uma outra base, tá? Nessas imagens existem raio-x de pessoas com pneumonia, né, e uma pessoa saudável, tá? E a pneumonia ainda tem diferenciação, existe pneumonia viral e pneumonia bacteriana, tá? Pois bem, os melhores modelos, os modelos do estado da arte, né, eles classificam essas imagens com 98% de acurácia, tá? Então, você passa uma chapa de raio-x, né, e essas máquinas, elas conseguem, né, com bastante frequência, né, a acurácia é uma medida de frequência, tá? Emitir um diagnóstico correto,
tá? No caso, é sobre pneumonia, tá? Agora, veja, por que que a interpretabilidade é importante? Tá? Não vai demorar muito, a gente vai, daqui a alguns anos, a gente vai fazer uma ressonância, por exemplo, tá? E a máquina mesmo, tá? Com uma inteligência, né, embarcada, ela vai dizer, olha, nessa imagem existe, eu estou visualizando um tumor, né? O médico, né, ele pode não enxergar, não está vendo isso, tá? A máquina, obviamente, ela vê, né, e toma suas decisões, tá? Mas para o especialista, né, para o médico, né, não é, essa é uma informação importante, mas é muito mais importante, né, saber por que a máquina está emitindo essa decisão. Porque, às vezes, né, pode ocorrer discordância, né? Tá? O médico pode não estar enxergando, e a máquina pode. Tá? Vai chegar um tempo que isso pode vir de fato a acontecer, né? Ou a máquina vai dizer, chamar atenção para uma determinada região, né, da imagem durante a realização de um exame, né? E o médico vai querer saber o porquê. Tá? Então, a interpretabilidade é muito importante. Por outro lado, interpretabilidade desses modelos, esses modelos estão se tornando muito bons, tá? Mas é muito difícil, porque são modelos chamados profundos, né, deep, né? E não dá, como eles são profundos, as conexões, né, entre as ativações, que são os neurônios artificiais, são muito complexas também, não dá para fazer um rastreamento do fluxo de informação fácil, né, e entender o porquê dessas tomadas de decisão. Esse é um desafio, tá? É o que muita gente está fazendo. Existem algumas formas, naturalmente, tá? Existem técnicas, né? Eu estudei, eu tive a oportunidade de poder estudar, tá? Não é um problema resolvido, tá? Mas é um problema que deseja se resolver, tá? Bem, aí eu trabalhei com essa interpretabilidade, tá? Inicialmente, em alguns experimentos, né, com ressonância magnética de cérebros de rato. Tá? É que eu vou passar bem rápido, tá? Para também não tomar o tempo de Calil. E aqui tem um exemplo, né, de um modelo que foi desenvolvido lá na Universidade do Minho. Esse é um modelo profundo, tá? Cada uma dessas barrinhas aqui são camadas, né, com vários, né, com uma quantidade muito grande de neurônios. Tá? Eles são bem interconectados, tá? E aqui é uma representação tanto simplória, tá? Para facilitar a visualização, tá? A ideia é que entra uma imagem, né? Uma fatia da ressonância, certo? Aí essa informação ela é propagada, tá? E no final, na ponta, sai uma segmentação, tá? Na segmentação, essa rede ela vai identificar 3 alvos, tá? O que são a matéria branca, matéria cinzenta, né? E o fluido cérebro-espinal, tá? Então é isso. O que não é esses 3 alvos é background, tá? Então aparece um quarto elemento aí, que na verdade é a negação dos outros 3, certo? É o background, tá? Então, esse modelo foi explorado na dissertação do mestrado de uma aluna, tá? E eu trabalhei, né, empregando uma das técnicas que eu havia estudado, tá? Para fazer para visualizar o que a rede, não é o que chama mais atenção na rede, tá? Para cada um desses quatro objetos segmentados. Nesse primeiro experimento, o que eu fiz, na verdade, foi estudar uma técnica de realce. Tá? Como, no final das contas, o que chama a atenção, né, o que leva a chamar a atenção é uma imagem, certo? Uma imagem de onde está a atenção da rede. Tá? Eu trabalhei com realce, certo? Porque a imagem da rede, como produzida por esses métodos, eu estudei 2, né? Eles eram ruidosos, né? Eu trabalhei com uma forma de realce, certo? Não dá para entrar em detalhe aqui, mas foi isso. E uma vez que eu tenho essa imagem realçada, bem destacada entre aquilo que
algo importante daquilo que não é. Tá? Pode-se usar uma máscara colhida do cérebro de um outro rato, né? E fazer com que, a partir daí eu segmentar. Né? Então eu tenho uma imagem de uma máscara do cérebro de um outro rato e eu vou segmentar, né, esses objetos, né, massa cinzenta, massa branca e líquido cefalorraquidiano, tá, de um segundo rato. Tá? Eu fiz essa experiência, certo? Né, para alguns dos alvos o resultado é bom, para outros não. Tá? Esse líquido, né, o cérebro espinal, ele é bem fininho, tá? Então se você erra um pixel, né, você acaba cometendo um erro razoável. Tá? Então é bem, assim, a segmentação do líquido cérebro espinal não é tão boa. Tá? Da massa cinzenta, como tem mais conteúdo, né, e a massa branca é boa. Né? Mas isso aí foi uma fase assim de nivelamento. Tá? Certo? Eu me sinto assim, chegando lá, né, muito verde. Né? Eu tive a oportunidade de, felizmente, de poder estar descomprometido com as aulas da graduação, assim eu pude estudar, né, e pude me reciclar. Tá? Com o tempo a gente vai ficando um pouco obsoleto se a gente não fizer isso. Tá? Então aí teve uma fase de nivelamento, né? Isso aí foi uma fase de nivelamento. Bem, já um pouco mais adiante, né, por volta do mês de março, né, durante o tempo que eu estava lá, eu mantive sempre muito contato com o Flávio, que foi aluno daqui, de mestrado, e agora ele está fazendo doutorado no Pernambuco, no Centro de Informática do Pernambuco. Bem, aí a gente sempre conversou, e eu trocando ideia com o Flávio e com o Kleber, que é o orientador dele, a gente decidiu fazer um alinhamento do tema, do objeto de pesquisa dele, tá, do Flávio, né, com o trabalho que eu estava fazendo. Tá? Nós pensávamos inicialmente que fosse possível, né, que o Flávio fosse para Portugal, tá, mais ou menos na mesma época que eu estaria voltando. Né? Mas aí ele não conseguiu bolsa. Tá? E aí sem bolsa, só com a bolsa do SIM, né, que é a bolsa do mestrado, do doutorado, não dá para se manter também, assim, com muita tranquilidade. Talvez no máximo você paga o aluguel e a comida, mas você fica no limite. Né? E aí é um pouco arriscado ir para um outro país sem ter uma boa sustentação. Então ele precisaria de um complemento, né? E como não houve, certo? Então ele não teve como sair, pelo menos de acordo com o que nós estávamos planejando. Certo? Mas o doutorado dele, o tema do doutorado já está alinhado, de fato, aí com esse tema. Tá? E ele, de fato, está trabalhando com isso, certo? E já, enquanto eu estava lá, nós também iniciamos uma parceria e uma pesquisa juntos. Tá? E essa pesquisa, né, resultou num trabalho, tá, que mais na frente foi publicado. Certo? O trabalho consiste em utilizar uma técnica de interpretabilidade para o modelo para gerar dados artificialmente. Tá? Isso se chama Data Augmentation. Né? Ou seja, é uma espécie de calibração. Tá? Você tem um modelo, gera um modelo, tá? Tem um desempenho inicial, né? Depois você faz uma calibração, um ajuste, né, posterior, gerando dados artificialmente. Tá? E esses dados eles são gerados artificialmente e usando uma das técnicas que nós havíamos explorado. Certo? E aí esse trabalho ele foi publicado esse ano, tá? Numa conferência na Espanha. Os resultados que nós tivemos se igualam ao estado da arte, né? São resultados bons. Bom, aí eu vou passar já a palavra para a Calil, mas só para finalizar. Além de estar trabalhando, né, em cima de um tema de pesquisa, né, então eu tinha uma rotina bem diferente da que eu tenho aqui, certo? Eu ia todos os dias para a universidade, como eu vou aqui, certo? Mas não dava aula, né? Não tinha obrigação de dar aula. Óbvio que isso facilita demais a vida da gente, né? Porque a gente pode se reciclar de fato. Não é dar tempo ler, tá? É essencial, né? Ler trabalhos que estão sendo publicados, trabalhos que são difíceis de reproduzir, tá? Mas isso você só consegue realmente se você tiver algum tempo, né? Aqui nós estamos sempre no sufoco, né? Com a carga horária
muito alta, né? E dificilmente a gente consegue fazer isso. Então, eu mantinha uma rotina de trabalho diária lá, tá? E estava me dedicando muito à pesquisa. Tá? Tive uma grande oportunidade mesmo, né, de poder fazer essa reciclagem profissional. Tá? Mas eu também trabalhei em outras atividades relacionadas. Né? Por exemplo, eu tive uma pequena participação em uma disciplina lá do mestrado, né, que ocorreu no mês de março. Tá? Foi muito bom ter participado desse mestrado, dessa disciplina, né, porque o próprio material que eu tinha elaborado para lá, eu aproveitei para cá, né, na disciplina que eu ministrei esse período. Também participei de algumas bancas, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, né, o que é uma oportunidade muito boa, né, obriga a gente a ler, tá, ler e ler em profundidade mesmo, isso é muito importante. Né. Uma outra coisa muito boa, né, como se trata de um centro maior, né, tem muitas coisas que acontecem, muitos seminários, então você tem a oportunidade de assistir a alguns seminários técnicos, não só acadêmicos, não só puramente acadêmicos, tá? Pessoas, né, importantes que eventualmente estão de passagem por Portugal e visitam a Universidade do Minho, né, aí você conversa com algumas pessoas, com autores de livro, por exemplo, né, dessa área. Isso eu tive a oportunidade foi uma experiência, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar. Tá? Assistir defesas de mestrado, defesas de doutorado. Tá? Aqui, eu ainda consigo assistir algumas defesas de mestrado, né? Mas a gente sempre está com o tempo muito corrido, né? Lá, né, quando você sai, você tem um pouco mais de oportunidade de estar assim, engrandecendo a sua formação com esses outros eventos. Tá? Assistir uma boa defesa de doutorado é muito importante, né? Uma defesa de mestrado é muito importante. Para os alunos é muito importante também fazer isso. Tá? Aproveitem essa oportunidade que vocês têm, certo? Isso é muito importante. É raro, né? Depois de você entrar na vida profissional, nem sempre você vai ter essa facilidade. Tá? Eu também participei, né, ajudando a montagem de um projeto, né, que findou adquirindo um hardware paralelo lá para o laboratório, né, para o IS Lab. Tá? Uma placa muito boa, né, que é usada para o treinamento desses modelos. Né? Então, lá eles têm algum recurso. Tá? Bom, eu tive uma pequena participação, né, sobre isso. Bem, agora você, Calil, sua vez. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho do que eu fiz lá, mas antes de falar o que eu fiz lá, eu vou explicar para vocês o porquê que eu fui para lá. Quando eu ainda era aluno de doutorado, eu e um outro colega meu, João Marco, a gente teve uma ideia de vamos juntar a sua pesquisa, a minha pesquisa, e vamos tentar fazer alguma coisa juntos. João Marcos foi um ex-aluno aqui também da Federal, Sergipe. Então, como a gente já se conhecia, a gente não perdeu o contato e ele estava morando em Portugal, a gente ficou nessa de tentar fazer alguma coisa que fosse em conjunto. Então, eu terminei meu doutorado, ele terminou o dele, ele continuou em Portugal, e foi daí que surgiu a ideia da gente começar a trabalhar com os nossos grupos de pesquisa. Então, eu conheci o pessoal do grupo deles, que é o Paulo e a Solange. Nós trabalhamos juntos há mais ou menos 4 anos e em cima desse trabalho que nós estávamos tendo, nós descobrimos que aqui a UFES tinha um plano de colaboração técnica entre as duas universidades que era do departamento de geografia, algo assim. Só que como era um projeto guarda-chuva, é um projeto que basicamente genérico, abocanha qualquer tipo de pesquisa, a partir dele eu entrei em contato com a universidade, as duas, tive autorização para sair e fui para a Universidade do Minho fazer a pesquisa em loco, com eles trabalhando lá. Então, a ideia seria trabalhar com mecanismos de sensoriamento adaptativo em rede de sensores sem fios, só que com redes definidas por software. Então, parte do meu doutorado era trabalhar exatamente com algoritmos adaptativos em rede de sensores sem fios, e parte do doutorado de João Marcos era trabalhar com algoritmos multivariantes em redes. Então, o que a gente fez foi juntar os dois em um trabalho só. A gente falou, vai ser simples, vai ser tranquilo, nós somos 2 trabalhos que se
se conversam entre si, então está tudo certo. Só que aí a gente juntou, né? E não é bem assim. Ajudou muito digamos assim, o know-how dos dois, mas a gente teve vários desafios a cumprir. Então, essa é a equipe técnica que me ajudou lá, a preceptora, Solange e Rito Lima. O Paulo e a Solange, os dois são professores da Universidade do Minho, e João Marcos hoje também tem um doutorado na Universidade do Minho e trabalha no laboratório do INESC-TEC, e hoje ele é contratado da FCT. A FCT é o equivalente ao CNPq brasileiro. Então, ele tem um contrato de trabalho de pesquisa lá, e nós quatro, trabalhamos juntos nesse período. Então, o que foi que nós fizemos efetivamente? Dentro daquele projeto de trabalhar com algoritmos adaptativos, nós focamos em mecanismos de gerenciamento de energia, de reduzir o consumo de energia. Era basicamente isso. O problema é, como que nós vamos reduzir o consumo de energia em unidades de sensores que não seja de forma altamente intrusiva, mas que ao mesmo tempo nós tenhamos um impacto altamente ótimo ou muito bom. Porque o que acontece em rede de sensores sem fios é, nós temos 3 grandes áreas onde nós podemos gastar energia de forma grande. Uma é na parte do processamento. Existem N algoritmos para você melhorar o processamento, como algoritmos de agregação, algoritmos de balanceamento de carga. Então, isso tudo já faz parte, já está na literatura. A outra parte diz respeito aos algoritmos de transmissão de dados. Existem N algoritmos de transmissão de dados, N hardwares hoje visando economizar energia nessa parte de transmissão de dados, e existe um terceiro elemento, que é a parte de sensoriamento. Nessa parte, que seria a parte que menos gasta energia, foi exatamente nessa que nós focamos. Porque é uma parte que, do nosso ponto de vista, era mais fácil de trabalhar e, ao mesmo tempo, existia muito pouco trabalho em cima, exclusivamente dessa parte. E a gente trabalhando só em cima do sensing, a gente não precisaria ter uma solução muito intrusiva em softwares legados, e a gente poderia simplesmente colocar como um módulo, uma chamada de uma função, ou simplesmente um mecanismo extra baseado em SDN, para que a gente pudesse fazer esse sensing melhorado e economizar energia. Então, nossa pesquisa visava exatamente isso, reduzir o consumo de energia baseado em algoritmos que nós chamamos de algoritmos leves, que não fossem intrusivos e que, ao mesmo tempo, utilizássemos dados gerados pelo próprio sensor para servir de base no que a gente queria fazer. E um dos dados que nós utilizamos foi o nível de bateria do próprio nosso sensor. A partir da quantidade de bateria que resta ou não do nosso sensor, a gente vai deixar o algoritmo mais agressivo ou menos agressivo no que diz respeito ao sensoriamento. Então, seria basicamente, perco a acurácia, mas continuo fazendo dados, ou mantenho uma acurácia alta, mas o nível de minha bateria vai gastar o mais rápido possível. Quem fazia o balanceamento disso era o nosso algoritmo. Então, qual era a nossa ideia? Manter uma acurácia extremamente alta, só que, ao mesmo tempo, deixar o nível de processamento o mais baixo possível para que um não interferisse no outro. Então, o nosso algoritmo ele tinha que ter ciência disso e, ao mesmo tempo, o nosso algoritmo ele deveria ser autoadaptativo. Então, a partir do momento que eu jogo um conjunto de dados para o nosso sensor, ele entende o que são aqueles dados e ele consegue fazer a adaptação em tempo de execução baseado nos dados anteriores de sensoriamento que eu tive e no nível de bateria que eu estou utilizando naquele momento. A partir disso, eu consigo entender onde eu estou e por que eu preciso de novos dados. Por exemplo, sensores de temperatura. Enquanto eu estou falando aqui, basicamente a temperatura dessa sala não alterou. Se a temperatura dessa sala não alterou, por que eu preciso ficar fazendo, por exemplo, um sensing de segundo em segundo da temperatura desse ambiente? Essa é a ideia do algoritmo. Então, se eu tenho um dado que ele não altera muito, então eu consigo espaçar ele no tempo para que eu possa diminuir a quantidade de eventos de sensing. Só que se eu tiver um pico de energia, um pico de temperatura, ele também tem que reduzir essa quantidade de espaçamentos temporais para que eu não perca a acurácia. Então, essa é a ideia. De onde a gente tirou a teoria disso aí? Do conceito de janela deslizante do TCP.
A ideia do conceito de janela deslizante é qual a velocidade que eu posso colocar dentro de um pacote numa rede, sendo que ele não perca esse dado. Os dois links, ao mesmo tempo, têm que ter a mesma velocidade para que os dois possam se comunicar. Então, a ideia do algoritmo se baseou nesse conceito de janela deslizante. Só que o projeto anterior, o projeto maior, ele era baseado em SDNs. Então, o nosso foco do nosso trabalho diz respeito ao control plane. Só que a arquitetura ela já foi montada, do que seria a solução geral. A arquitetura diz respeito a como as camadas vão se comunicar. A ideia aqui é, eu vou ter uma camada que vai gerar dados, eu vou ter uma camada que vai analisar esses dados e dar uma resposta para os nossos sensores, e essa mesma camada vai receber esses dados e enviar para a aplicação que faz a requisição dos dados que estão sendo sensoriados no momento. Onde é que a gente entra? A gente entra basicamente aqui. Toda a nossa adaptação é feita no control plane. Qual é a ideia dessa adaptação? Eu vou pegar todos os dados do data plane, processo, analiso esses dados e decido se eu vou aumentar ou não o meu tempo de sense entre as amostras. Então, a ideia em si é bastante simples, só que a execução dela, a gente tinha que levar em consideração essa ideia de que tem que ser leve e eu não posso gastar muita energia exatamente nesse processamento, porque esse processamento extra vai me fazer gastar energia, só que esse gasto a mais que eu tenho deve ser compensado futuramente na quantidade de energia que eu não posso gastar, que vai ser nesse aspecto temporal do próximo sensing. E, ao mesmo tempo, eu vou ganhar energia, em teoria, levando em consideração esse tipo de algoritmo. Então, desde que a gente trabalhava no algoritmo chamado LightSense. Só que a gente pensou, se eu tenho vários mecanismos dos dados, por que eu não adiciono mais um elemento que, além dos próprios dados, que eu já estou trabalhando, eu vou adicionar também minha carga de bateria. Porque eu não tenho como saber, até o momento, e deixar meu algoritmo executando como se tudo fosse igual, como se a minha bateria fosse sempre 100%. Então, a ideia aqui do nosso algoritmo é, enquanto a minha bateria estiver alta, eu tenho tempo para gastar mais energia e deixar os meus dados com maior acurácia. A partir do momento que eu vou perdendo energia, eu posso abrir mão da acurácia, mas ao mesmo tempo, sem deixar que a acurácia se perca muito, mas deixando o tempo de vida útil da minha rede o maior tempo possível. Um dos grandes problemas de rede de sensores é exatamente esse. Como não existe muitas vezes intervenção humana no processamento, então deixar a bateria o maior tempo possível é deixar a rede toda viva o maior tempo possível. E esse é o nosso algoritmo. A ideia do algoritmo é deixar o máximo que a gente puder de todos os dados lineares, utilizar o mínimo de expressões possíveis e utilizar, inclusive, o mínimo de estruturas de linguagem possíveis. Por exemplo, o algoritmo é feito em duas partes. Nós só temos um if na estrutura inteira. Por que apenas um if? Porque a gente sabe que um if ele vai ser processado e esse processamento gasta energia. Então, a gente diminuiu o máximo que a gente pôde e enxugou o máximo que a gente pôde. Qual é a nossa ideia aqui? Se a gente for olhar a linha 6 e 7, ali do nosso algoritmo, o que eu estou fazendo é eu estou colocando um peso no alfa, onde eu digo que o meu dado anterior, a média do meu dado anterior, eu vou aplicar um peso de 30% e o novo dado que eu estou catalogando, eu vou colocar um peso de 70%. E a partir dele eu tenho a média atual do meu novo campo. E eu vou calcular na linha 8 e 9 se esse meu novo dado de média, ele se distanciou muito do meu dado anterior ou não. Se eu tive uma distância muito pequena do meu dado anterior, eu vou adicionar o meu módulo aqui de variância e vai fazer com que o meu possa escalar o maior tempo possível para que eu não precise necessariamente de um dado naquele momento. Eu posso fazer um dado que eu tenho de segundo a segundo. Se meu dado é muito próximo, eu posso fazer de 5 em 5 segundos, de 10 em 10 segundos. Mas se eu tenho picos de sensoriamento naquele momento, então eu tenho que reduzir esse meu dado. Então, é basicamente isso que o nosso algoritmo está fazendo. E nós utilizamos duas variantes aqui. Um epsilon máximo e um epsilon mínimo, onde a gente diz a escala onde ele pode aumentar ou não da faixa de
de aumento ou diminuição do tempo, e eu tenho um ΔT mínimo e um ΔT máximo, onde eu posso dizer que eu quero que a minha nova escala temporal seja, por exemplo, de 5 a 50 segundos. Então, entre 5 e 50, eu posso fazer novos senses, levando em consideração também a minha escala de variabilidade, que é o meu epsilon. Só que, para isso, eu também tenho um threshold aqui. Eu não posso nunca ultrapassar nenhum limite máximo e nunca devo estar abaixo do meu limite mínimo. Então, essa é a ideia do nosso algoritmo aqui. Um algoritmo que é linear, basicamente, em todo o seu comportamento, e um algoritmo que usa dados anteriores, que são os próprios dados de sensing, sem levar em consideração, por exemplo, na linha 6 e 7, que seriam para fazer o cálculo da média e o cálculo da variância, nós utilizamos dados de média e variância, só que lineares também. Nós não utilizamos a fórmula padrão. Porque se nós utilizássemos a fórmula padrão, seria um custo energético maior e o ganho não seria tão grande. Então, a gente preferiu ter um pequeno erro nessa parte, mas ganhar em processamento futuro. Então, só para mostrar os resultados de ganhos que nós tivemos aqui, nós pegamos dados de Luxemburgo. Dados esses que são discrepantes. Nós temos dados de Luxemburgo de pressão, de chuva, de umidade e incidência solar ao longo de um dia. Então, se nós prestarmos atenção, de forma linear, ele vai fazer sempre as mesmas medições a todo o tempo. Então, os gráficos, os 4, eles têm que ser iguais se foram feitos de forma linear. Quando a gente usa o nosso algoritmo, como ele utiliza como base os dados anteriores, então a gente vê a diferença entre os 4 gráficos. Eles não vão ficar iguais, porque a natureza dos dados também são diferentes. Então, isso é um ponto para a gente que é muito importante. A economia de ciência que nós tivemos aqui foi na casa de 70%. Isso quer dizer que nós vamos ter uma economia de 70% de energia? Não, porque nós temos os outros 2 fatores, que são exatamente o processamento e a transmissão. Mas, ainda assim, nós simulamos todos esses dados como se nós estivéssemos em uma máquina real. Então, nós simulamos em uma máquina Telus B, e nessa máquina, que é um sensor, nós simulamos todas as transmissões, todas as recepções, todo o sense que nós fazíamos e toda a parte de processamento. E, com isso, nós chegamos a alguns dados de acurácia e economia de energia. E aí esse gráfico é um gráfico interessante. Ele diz respeito à acurácia. A linha azul diz respeito à linha real dos dados que foram medidos de 5 em 5 segundos. E essa nossa linha vermelha diz respeito ao nosso algoritmo com a nossa variabilidade. Nós tivemos aí um acerto de 99,99998%, e um erro médio quadrático de 0,002%. Ou seja, uma acurácia muito alta e um erro muito baixo, levando em consideração o algoritmo e levando em consideração a diminuição brusca da quantidade de dados de sensoriamento. Isso vai acontecer sempre? Não. Isso vai acontecer, depende muito da natureza dos dados que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com dados de sensores de monitoramento cardíaco, então, em geral, o paciente ele vai estar sempre estável. Em algum momento, ele vai ter um pico cardíaco e ele vai precisar de um acompanhamento. Então, são exatamente esses picos que o nosso algoritmo muitas vezes pode falhar. Mas ele vai falhar em um determinado período de tempo, até que a janela deslizante se acomode e, a partir desse momento, a gente volta a ter nossa acurácia. Outro dado que nós tivemos, nós pegamos os dados de Luxemburgo, de 4 anos, e colocamos o algoritmo para executar. O que aconteceu foi que, se nós utilizássemos o dado padrão de Luxemburgo, o algoritmo padrão, os dados dele acabariam entre o primeiro e o segundo semestre, ou seja, ainda no primeiro ano. E o nosso algoritmo ele vai até o 4º ano, sem problemas, sendo executado. Até mais ou menos entre 50% de bateria, os dados entre o que seria o real e o nosso algoritmo, eles são quase idênticos. A partir desse momento, ele começa a ter um pouco de dispersão de dados e perde um pouco da acurácia. Mas, muitas vezes, o que é preferível? É perder um pouco de acurácia e manter a rede ativa, ou deixar a rede ativa com a acurácia alta e perder, antes do segundo semestre, os dados daquele sensor. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nesse algoritmo aqui. E aqui está o nosso nível de dispersão. O que seria isso? Seria quanto de dados eu perco em relação à média daqueles dados que eu estou tendo.
Então, com a bateria extremamente alta, que é o primeiro quadro, nós temos basicamente todos os dados em cima da média. Só que quando a gente tem uma perda muito grande de bateria, que é o último quadro ali, existe uma dispersão muito alta. Só que o ponto é, essa dispersão é suficiente para que eu perca a acurácia dos meus dados e invalide toda a minha rede? Pelo gráfico anterior, não. Nós perdemos a acurácia, mas ela não é suficientemente grande para dizer que são dados de redes completamente diferentes. Por exemplo, depois que a gente fez todos esses dados, a gente começou a brincar então com os nossos próprios dados. Já que a gente está com os dados são nossos, vamos então alterar os nossos epsilons e fazer uma bateria de testes deixando nossos epsilons parados. Ou vamos brincar com os nossos delta-t's e vamos deixar os nossos delta-t's parados e ver como é que as redes se comportam em relação a isso. E o que nós percebemos é, existe uma diferença de erro quando eu trabalho com delta-t's diferentes. Eu trabalho com delta-t de 5 a 15, 30, 45 e 60, só que se a gente prestar atenção no nosso erro, o nosso erro vai de 0.0002 a apenas 0.08. Perdi em acurácia, mas o erro é tão pequeno que muitas vezes vale a pena perder a acurácia, a depender do nível de dados que eu estou trabalhando, do que permanecer com uma rede determinística o tempo inteiro e perder esses dados que eu estou... o sensor deixar a vida, digamos assim. E aí, além disso, o que foi feito lá? Como eu já estava trabalhando lá há algum tempo, já conhecia o grupo e já trabalhava com eles, e como o Leonardo falou, lá a gente não dava aula, nós éramos focados 100% em pesquisa, então a gente poderia se dedicar muito mais a outras atividades em termos de pesquisa. E eu participei lá de 2 bancas de mestrado, ou como eles chamam de 2 júris de mestrado, e nessas bancas com temas ligados basicamente ao que eu estava trabalhando. Então, um baseado em cidades inteligentes e outro no gestão inteligente de estacionamento urbano. Então, foram 2 trabalhos que eram correlatos com os simuladores que eu já trabalhava, que era o Cup Carbon. Eles utilizaram esse simulador, como eu já estava trabalhando com ele, eu fui convidado para participar dessas bancas e fiz parte do grupo lá que fazia parte das atividades. Além disso, eles lá também têm uma disciplina baseada em práticas, só que é uma disciplina setorizada, por área. E na disciplina de práticas que eles tiveram, eu trabalhei com eles, com vários grupos baseados no Cup Carbon. Então, no final, eles têm que entregar um relatório, exatamente aqui, um produto e um relatório. E além disso, como o Leonardo também falou, como é um ambiente muito dinâmico, então o que não falta lá é defesa. Defesas de mestrado, de doutorado, nunca vai faltar. Então, a gente teve a oportunidade de participar de algumas defesas e muitas vezes comparar os trabalhos que os alunos estavam fazendo lá, em termos de mestrado, e alguns trabalhos que os alunos estavam fazendo aqui, em termos de mestrado. E a gente tem uma noção de como são os alunos lá e aqui. E foi algo assim, uma experiência interessante nesse ponto. Em termos de publicação, já que a gente passou um ano lá, em termos de publicação, eu acho que foi o ano mais produtivo que eu tive. Então, só com o grupo, a gente teve 2 revistas em uma conferência, e com alunos aqui da UFES, em colaboração com o professor Bruno, a gente ainda teve mais uns 4 artigos, não foi? Então, a produção de 2018 foi uma produção extremamente alta. O que eu quero agora para 2020, já que 2019 já morreu, né? É continuar trabalhando com eles, porque o projeto não acabou. O projeto deles continua ativo. Agora mesmo estou com um aluno de graduação trabalhando nesse projeto. Eu vou ter agora, se tudo der certo, um aluno de mestrado trabalhando também em colaboração nesse projeto. É um projeto que faz parte também do CNPq, do Universal. E existe verba para continuar essa colaboração técnica em viagens técnicas daqui para lá. Então, para quem pensa hoje em trabalhar em Portugal, na Universidade do Minho ou em algumas outras universidades, eu acho que vale muito a pena em termos culturais, em termos inclusive históricos do local que vocês estão indo, em termos de trabalho e em termos de realização profissional que vocês vão ter lá. Então, era isso. Para finalizar, pessoal, eles também oferecem algumas oportunidades que podem ser ao alcance de vocês. O Flávio, que eu comentei, que
está em parceria, né, com o mesmo tema, né, da investigação que eu realizei, ele tem chance, ainda não é certo, tá, de conseguir uma bolsa, né, como eu disse, a bolsa que ele receberia aqui do Brasil, ela foi negada, né, mas ele pode vir a conseguir uma bolsa de lá, né, uma bolsa de um projeto que a Alminho tem com a Bosch. A Bosch é uma montadora alemã, né, e aí, se tudo der certo, ele vai, né, talvez ele tenha uma chance mesmo de ir. E aí consegue assim, se manter de uma forma digna, né, porque ele teria as duas bolsas, né, as duas bolsas dá para se manter bem, sem, assim, quem é vivo é mortal, você pode adoecer, pode acontecer qualquer coisa, e numa emergência é necessário ter algum suporte, né? Tá? E aí talvez ele consiga, né? E aí deve ir, tá? E essas oportunidades, elas existem eventualmente. A gente tá estreitando essa parceria, tá? E com isso, né, nós estamos ficando atentos a oportunidades dessa natureza, né? Foi a partir desse contato, né, com o professor Paulo, né, que surgiu, né, a possibilidade de conseguir uma bolsa para o Flávio, né, e se tudo der certo, eu espero, né, ele deve ir no próximo ano, né, ele vai fazer um sanduíche, né, lá, né, alinhado com um tema relacionado com um projeto com a Bosch, tá? Além disso, existem outros também, tá? Não só tem essa parceria. Uma outra coisa importante é o fato de que o custo de vida em Portugal não é o menor, ao que eu saiba, de toda a Europa Ocidental, tá? Então, por exemplo, nós somos sem bolsa, né? Eu e Calil, ninguém recebeu bolsa, né? Hoje em dia, bolsista de CNPq e CAPES, né? Professor bolsista de CNPq e CAPES está virando lenda urbana, né? A gente sabe que existe, mas ninguém nunca conheceu, ninguém nunca viu um, né? Então, com o salário de professor, já que ao sair eu cancelei o meu plano de saúde, e fui com a família, eu tenho filhos gêmeos, eu consegui me manter com o salário lá, né? O custo de vida é equivalente, talvez seja maior em função do aluguel. O aluguel lá realmente é muito caro, tá? Mas a alimentação é equivalente, né? Os gastos são mais ou menos iguais, né? Para quem tem família, como é o meu caso, né, eu não paguei escola, tá? Escola lá é pública, saúde pública também, tá? Então o nosso dinheiro rende muito mais, dá para se manter, né, durante esse tempo. Essa experiência deu para, não teve nenhum aperto grande. Bom, e isso, essa realidade pode ser a de vocês também, né? Quem sabe, né? Se vocês mais na frente forem, né? Isso é uma outra coisa importante a se colocar na balança, né? A se observar. Tá? O custo de vida não é tão alto, né, quanto em outros países como França, né, como a Alemanha, né? Tudo tem vantagem e desvantagem, né? E você tem também acesso a um bom centro de pesquisa, de fato, a um centro de pesquisa realmente enriquecedor, né? O aspecto que Calil falou sobre o enriquecimento, né, pessoal, né, não do ponto de vista profissional, né, mas pelo fato de você conhecer um ambiente um pouco diferente, tá? Toda a nossa herança, boa parte da nossa herança cultural está muito estreitamente ligada a Portugal, mas tem muitas coisas interessantes também, né? O fato é um país muito antigo, tem uma história, né, muito rica, né? Isso vale a pena, né? Faz parte do que a gente pode lucrar, né, do que a gente pode ganhar, né, enquanto a gente está dessa nossa experiência, né, da nossa experiência humana na vida, né. Então tem outros aspectos assim que são outros ganhos, né, colaterais, né, de uma temporada como essa, né, vivida em um outro país. Bom, eu acho que é isso, tá?
Boa pergunta, mas eu não sei, Carlos. Eu não sei. Eu acho que eu sei que eles têm tempo, de fato, né, para estarem realizando as pesquisas. Uma outra coisa que eu observei também, e que alivia, é a utilização de alunos de doutorado, né, em disciplinas. Tá? Os alunos de doutorado, eles dão uma ajuda muito importante na execução das disciplinas. Alivia o tempo do professor. Né? E eles hierarquizam a sala de aula. Existe um professor que ele é o dono, digamos assim, da metodologia. Tem um professor de sala de aula que dá aula e tem um terceiro professor que é o professor da parte prática. Então, você divide uma única turma com 3 professores. E como também não falta professor, a quantidade de professor lá é grande, então você consegue dividir bem e ninguém fica sobrecarregado com carga horária. Aí você ainda utiliza os alunos de doutorado para poder dar um suporte, então todo mundo tem uma carga horária, mas também todo mundo tem uma carga de pesquisa grande. As universidades lá são públicas, mas não são gratuitas. Eles pagam anualmente algo que eles chamam de propina. Então, o dinheiro da propina é anual, você paga uma vez por ano só. Parte da verba é pública, parte da verba é privada e parte da verba vem dos alunos que pagam essa propina. Todos os níveis. Todos os níveis. Na universidade, né? Você diz. Mestrado, graduação, pelo que eu percebi, a educação lá é pública, né, do maternal ao doutorado, mas só se paga no nível superior. Né? Minhas filhas não pagavam, eles estudaram em escola pública e não pagavam. A saúde lá também é paga, a saúde pública também é paga. Paga uma taxa menor, mas não é gratuita, a saúde não é gratuita. Uma urgência lá você paga 5 euros. R$20, né? É uma coisa mais assim, pessoal mais influencia, né? Em relação à parte da escola, das suas filhas, né? Assim, sabe o começo, né? E como é que foi a fase de transição para lá, e a volta? Elas perderam um ano? Não. Foi fácil de enquadrar ela no ano seguinte na escola? Foi fácil. Porque a escola aqui também, ela está preparada. Sabe, a escola onde as minhas filhas estudam, né? Tem muita saída, né, de alunos, né, para outros países, né, eventualmente. Tá? E aí eles já têm um roteiro, né, para recepção, né, durante o retorno. Sabe? Então não houve problema quanto ao aproveitamento das disciplinas, nada disso. E culturalmente, houve algum impacto delas com as crianças de lá, ou elas conviviam mais com crianças brasileiras? Como foi isso? Não, isso aí olha, para as minhas filhas eu acho que foi uma experiência muito, muito boa. Porque elas hoje têm 14 anos e tiveram uma experiência de poder andar a pé, iam a pé para a escola. Né? A escola lá é manhã e tarde, né? Não são todos os dias, mas são de segunda a quarta é manhã e tarde. Elas almoçavam na escola. Né? Depois da escola, muitas vezes elas saíam também, né, faziam um lanche, né, na Avenida da Liberdade, que é um ponto muito bonito, lá no centro de Braga. Eles podiam se deslocar de uma forma mais independente. É claro que a gente sabia para onde estava indo, mais ou menos, sabia também mais ou menos a hora que estaríamos chegando, e a gente tinha algum cuidado para não deixar assim, muito tarde, né, também tem um certo cuidado nesse sentido. Mas essa experiência foi nova para elas. Elas sentiram falta ao voltar para cá. Né? Aqui, para qualquer deslocamento a gente faz de carro, elas só ficam mais livres, né? Em ambientes relativamente controlados, como um shopping center, por exemplo. Né? E lá foi um pouco diferente, né, nesse sentido. As crianças portuguesas também não teve bullying, né? Não teve problema de aceitação, não. Eles tinham colegas portugueses, vinham lá para casa, almoçavam lá em casa, as crianças também, os colegas portugueses. Né?
tinham muitos brasileiros também, muitos brasileiros. Né? A população de brasileiros em Braga é de cerca de 28 mil pessoas, muita gente. A cidade é a parte central mesmo, né? Tem pouco mais de 100 mil habitantes. Né? E eu acho que perto disso, uns 28 mil são brasileiros. Tem muitos brasileiros, então é comum ter crianças brasileiras nas escolas. Né? Então elas tinham muitos amigos brasileiros, e amigos portugueses também. Foi muito bom, a experiência foi muito rica para elas também. Meus filhos também foi muito bom. Tem uma dúvida aí, Leonardo, mais técnica, né? Você volta ali com esse trabalho, aquela rede lá, acho que legal isso, né? Aquela rede, trabalho dos caminhos. Até onde você foi exatamente dentro da atividade do museu? Você ficou só nessa questão das máscaras, ou você passou a olhar para a rede internamente? Tem a ver com os trabalhos que faz. Pois é, faz. Eu estudei. Viu? Sim, de fato eu fiz isso também. De fato. Nesse trabalho em particular, né, eu procurei identificar o que seria a informação mais importante, né, em várias camadas. Né? Eu experimentei aplicar um método, né, em mais de uma camada. Né? Nessa rede em particular. Aqui seria. Mas eu experimentei em vários níveis diferentes. Né? Eu experimentei uma técnica, né, duas na verdade. Certo? Essas técnicas, né, elas consistem em... a ideia é relativamente simples. Elas consistem em retropropagar o gradiente, mais parecido com o backpropagation mesmo. Só que, bom, como isso aqui é uma máquina diferenciável, né? Certo? Esse gradiente ele volta, né? até ser rebatido, né? Espelhado na imagem de entrada. Né? É o gradiente quem volta. Às vezes volta a informação do gradiente, às vezes essa informação, dependendo do método, essa informação do gradiente, ela é também acoplada a alguma outra informação nessa trajetória de volta. Né? Mas o que acontece é que, seja lá que tipo de técnica que você esteja utilizando, né, essa família de métodos, ela vai apontar na imagem de entrada, né, aquilo que chama a atenção, né, para o seu modelo, para a tomada de decisão do seu modelo. Né? E como é uma máquina puramente diferenciável, né, essa informação é o gradiente ou o gradiente associado com mais alguma informação. Tá? E aí eu experimentei, né, assim, voltar o gradiente, fazer essa volta do gradiente em outras camadas também. Né? E, bom, isso foi feito. Né? Você programa em Python? É isso, a linguagem é Python. A linguagem Esse Python é um ambiente paralelo? Exatamente. Porque há alguns desses frameworks, né, que facilitam muito o desenvolvimento de código. Né? Porque, vejam, tem muita coisa que é relativamente complicada de lidar. Né? Uma delas é programar em hardware paralelo também. Tá? E aí você usando uma linguagem como Python, facilita muito. Aí tem que ser paralelo. Tem. Porque a diferença é brutal. Né? Tem alguma solução para R? Tem, R também se usa, mas a comunidade é muito menor. Né? Mas tem também para R, tanto para programar em hardware paralelo também, né? Os modelos também implementados em R. Outra é a divulgação dos modelos vencedores. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, que foi um trabalho de sala de aula, né? Isso aqui, que foi usado para as imagens dos cães e dos gatos, né? Foi usado uma rede, né? uma rede extremamente complexa, né? Difícil de ter sido concebida. A concepção dessa ideia não foi uma ideia trivial, tá?
foi um time da Microsoft, da China, e a rede em si, né, a topologia, a arquitetura, né, assim como os pesos também, que é o ouro, né, nesse negócio, né, é distribuído, é livre, e tem R, tem versões em R e versões em Python. Então, na verdade, a questão é combinar essa experiência com esses modelos. Você vai fazer tudo, dar o Não. De forma alguma. Olha, só o download da base de dados, né, que é usado esses dados, isso é muito demorado, é questão de alguns dias. Só o download dos dados, né? Os modelos também são complexos, né, por serem modelos profundos. Né? Se não houvesse esse compartilhamento, né, de informação, o avanço dessa ciência seria muito mais lento. Né? Então isso é compartilhado. Isso, só uma dúvida aí. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Calil. Tá, valeu, gente. Obrigado também.